Olá, tudo bem? A nossa convidada deste bate-papo é Guaraciara de Lavor Lopes, presidente da Casa da Criança e do Adolescente de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, cidade de onde falamos aqui no Sul Fluminense. Mais conhecida como Guará, essa militante da promoção da paz e da sustentabilidade é atuante no terceiro setor e soma uma trajetória de mais de 20 anos na defesa das crianças e adolescentes. E é ela que vai conversar conosco sobre os impactos negativos para crianças e adolescentes em consequência da decisão do Senado Federal que sustou, ou melhor, cancelou a Resolução 258 de 2024 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, no dia 2 de junho passado. Peço que fique com a gente até o final deste bate-papo super importante, com esse conteúdo informativo, feito com muito carinho e profissionalismo, exclusivamente para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, minha querida. Obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é meu. Oi para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui falando de um assunto que, além de tão importante, é um assunto que me incomoda profundamente. Então, vai ser muito bom poder falar para que mais pessoas entendam que o buraco, de fato, é muito mais embaixo. É isso aí, não incomoda só a Guará não, incomoda todos nós. Mas antes de iniciar nosso bate-papo, eu aproveito para agradecer a Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e a Carla Gaspar pela parceria indispensável para a qualidade final do nosso trabalho. Então vamos ao nosso bate-papo. No último dia 2 de junho, o Senado Federal aprovou o projeto de decreto legislativo de 2025, cancelando a resolução 258 do CONANDA de 2024. Nós queremos ressaltar aqui que este vídeo tem caráter estritamente informativo e jornalístico para explicar as mudanças legais decorrentes dessa decisão do Senado. Então, Gorá, antes da avaliação sobre as consequências dessa decisão, você poderia explicar para nós do que se tratava essa resolução do CONANDA que foi anulada e quais eram as diretrizes preconizadas, para que essa resolução foi criada, qual era a importância da sua implementação. Então, antes da gente saber as consequências, a gente quer entender um pouco o que era essa resolução do CONANDA. Bom, olha só. O CONANDA, ele é um conselho, é um colegiado, metade formado pelo governo, metade por organizações da sociedade civil, que só trabalham com criança e adolescente. O CONANDA, as suas resoluções, elas têm um caráter de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, baseados na legislação. Então, o CONANDA, como ele estabelece, né? Ele faz parte de um sistema chamado Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente, que tem N órgãos. Tem saúde, educação, justiça, polícia, conselho tutelar, conselho de direitos, esporte, lazer, cultura. Então, tudo aquilo que engloba o artigo 227
da Constituição Federal que diz que crianças e adolescentes são sujeitos de direito em permanente estado de transformação. O que o Conanda faz é isso. Ele tenta organizar o fluxo dentro do sistema. Então, hoje já, eu não decoro muito bem data não, mas se eu não me engano, foi por volta de 2012, o Supremo definiu quais as possibilidades de interromper uma gravidez. Uma era que fosse, no caso de criança e adolescente, por abuso, a criança que seria anencefálica e em caso de risco de vida da mãe. O que o Conanda fez? Dentro dos direitos garantidos à criança e adolescente, ele organizou um fluxo, dizendo, neste caso, a saúde deve agir desta forma. E garantiu que não fosse necessário a presença da família em caso de abuso, que a família é que solicitasse a justiça. A própria criança ou adolescente poderiam pedir. Por quê? Porque quando é dentro da família, supondo que seja um pai ou um padrasto, você acha que ele vai lá e vai dizer: eu quero que a minha filha enteada interrompa a gravidez, porque fui eu que cometi o abuso? Pois é um Não negócio é, meio né? sem cabimento, né. É uma coisa meio que é pouco provável, né, que isso aconteça, né. Exatamente. É, eu Então, entendi. dava esse direito à criança ou adolescente chegar e falar: eu fui abusada e eu quero interromper essa gravidez. E aí tinha o fluxo do atendimento da saúde, para não revitimizar essa criança. Tinha todo o fluxo que corria, através do conselho tutelar, através da justiça, ou seja, desculpa a expressão, Todo um amparo, né, todo um amparo a essa isso, criança. Aham. E o adolescente. organizava Hã. tudo dentro do sistema. A alegação foi que o Conanda fez uma resolução onde ele extrapola a sua base legal. Sim, Isso é uma grande mentira, sim. porque o Conanda não criou uma lei, não criou nada de diferente. Ele só organizou a melhor maneira de garantir o direito da criança e adolescente. Só isso. Que muda então a partir dessa decisão? Você está falando um pouco sobre a realidade das crianças, né, que sofrem abuso e tudo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mais à frente do nosso papo. Mas o que que muda com essa decisão do Senado, os impactos negativos em relação ao direito, e à proteção das crianças e adolescentes que são vítimas de abuso sexual? Eh Olha, e não, essa situação está relacionada a esse argumento, né, essas argumentações de que, exatamente. a decisão teria extrapolado as funções ao legislar, como você disse que não foi criado nada de novo, né,
E a questão de devolver à família da criança vitimada o poder, a autonomia e o controle da situação. Então, o que muda com essa decisão do Senado e qual a sua avaliação sobre isso tudo, considerando, na maioria das vezes, o contexto em que está inserida a criança, que sofre esse tipo de violência. Não só esse tipo de violência, né, mas a própria violência em si, que a criança sofre dentro de repente, do próprio espaço doméstico, né, como a violência contra a mulher acontece dentro do espaço doméstico, onde não deveria, onde ela deveria estar em segurança, as crianças também, muitas dessas situações também ocorrem dentro dos seus próprios lares, né. Então, qual é a sua avaliação, ou diante dessa decisão do Senado, e o que que muda nisso tudo? O que que afeta, o direito das crianças e adolescentes nesse contexto? Olha, o que acontece é que toda a burocracia que existia antes da organização desse fluxo, ela permanece. E o que vai acontecer? Até a família entrar na justiça, o caso ser julgado, para que o hospital faça a intervenção, vai ter passado as 12 semanas e esta criança vai ou ter uma criança odiada ou ter uma mãe morta. É Porque porque são crianças, às vezes, você muito imagina novas, são crianças mesmo, né, às vezes são crianças de 10, isso, 11. exatamente. Elas não estão preparadas fisiologicamente para sustentar a gravidez. E aí o que acontece ela é obrigada a levar a gestação adiante. Correndo risco de E vida, e né. exatamente. Que também precisa ser levado em conta que na decisão do Supremo diz que o risco de vida da mãe também pode interromper a gestação. Então essa criança vai ser vitimizada 2 vezes. No seu direito, porque qual aí, da minha experiência, tá, e outras pessoas podem ter outra experiência. Isto é uma grande hipocrisia, porque foi baseado numa axiologia moral judaico-cristã. Não levou em consideração, não se ouviu um técnico que trabalhasse na área, não se ouviu um gestor que trabalhasse na área, não se ouviu ninguém. Foi uma votação, a meu ver, espúria. Porque você tem o nome de quem votou, a gente não sabe. Ah, foi um acordo do colégio de líderes. Sim, mas estava todo mundo de acordo? Boa pergunta. Será? Você sabe quem é que estava a favor e quem não estava? Então eu parto do princípio que algumas correntes eram desfavoráveis e somente uma corrente, que infelizmente a maioria, era favorável. E uma visão tosca de um problema grave. A Casa da Criança foi criada, vai fazer 30 anos, dia 16,
para trabalhar com questão de violência. Então, o ano passado, eu não sou muito eu não consigo decorar direito as coisas não. Mas o maior número de violências que foram acolhidos na casa eram de violências psicológicas. Mas no Brasil, o que que a gente está vendo? A gente está vendo aumentar assustadoramente a violência, o abuso contra menino. Saiu agora um relatório da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do aumento exponencial de meninos pegos na estrada trabalhando, sendo explorados, né, sexualmente. O Guará, E ninguém fala nisso. é Oh, engraçado que desculpa. parece que a violência ela vai tomando várias formas, né? À medida que você vai Isso. passando, que as coisas vão acontecendo, né, alguma coisa tem que ser feita, porque ela vai tomando outras formas, outras proporções, né. E você poderia falar um pouco mais pra gente, isso aí é um dado, bem revelador e que realmente as pessoas precisam se voltar para essa realidade. Mas você poderia apresentar outros dados estatísticos relativos à violência contra a criança e adolescente, principalmente em relação ao abuso sexual, o Guará? Como que essa realidade se apresenta, por exemplo, assim, não sei se você teria essas informações em nível nacional ou estadual, até regional, né, que relação ao nosso sul fluminense aqui. É, E você poderia fazer algum olha recorte só, de gênero, de classe ou de território? Você acabou fazendo um recorte de gênero ó, aí agora, que é bem assim, estarrecedor, assustador, porque a violência vai tomando, uma outra cada vez novas caras, mais que são, assim, assustadoras e vai deixando a gente meio que, né, sem pra onde correr, né. Então, você teria esses dados? exatamente. O Olha só, eu tentei abrir o Excel do relatório 2024 do Disque 100, mas ele é tão grande, menina, tão grande que o meu computador não conseguiu abrir. sim, Ele tem não sei quantos gigas, então você imagina, sim, pelo tamanho do arquivo, é óbvio que meu computador está velhinho, não conseguiu abrir. sim. Mas o dado que eu tenho é assim, por dia, 7 em cada 10 crianças sofrem um tipo de violência, principalmente abuso sexual. Isso num No contexto Brasil inteiro. no Brasil inteiro. Isso. É. É, nesse, eu posso até te mandar para você depois, abrindo de um outro computador. Manda pra gente, a Para gente você. coloca o link aqui na descrição. Manda pra gente Isso. sim, manda pra gente. Porque é aterrador. O que eu vejo de diferente é a questão da maldade em si. Porque não é só o abuso que acontece. Ele é acompanhado de violência psicológica, porque linkando os fatos, você vê que a questão do feminicídio está extremamente ligada à questão do abuso contra meninas, sejam elas crianças ou adolescentes. Existe uma noção, uma percepção danosa da propriedade daquela criança
ou daquela adolescente, pelo pai dizendo que ela é minha, o irmão dizendo que ela é minha. Então, assim, em vez da menina ou adolescente serem cidadãos, eles são vistos como objetos. Por isso que Há um o aspecto Estado tem que cultural. ter, né. Sim, Exatamente. o Estado tem que ter É, uma função aí, de repente a resolução é o Estado fazendo o seu trabalho, né. Já que no exatamente, contexto porque assim, familiar a criança está vulnerável, né. a o artigo 227 da Constituição diz o seguinte, que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir o direito das crianças e adolescentes. Então, se a família falha, a sociedade atua, que é o que a Casa da Criança faz. Sim. Se a gente não consegue responder, porque nós fazemos um atendimento e encaminhamos o resultado daquilo à justiça. E aí quem vai fazer o papel é o Estado, através do judiciário. Então a criança, ela não é propriedade da família, nem da sociedade, nem do Estado. Ela precisa ser cuidada pelos três. Ela Mas tem que ser acolhida culturalmente, pelos 3 espaços, ser acolhida de modo que defenda seu direito, mas ela é a criança é cidadã. Ela, né, ela tem exatamente. hum, ela não é uma propriedade, ela é uma cidadã, né, que tem seus direitos, É, né. você sabe que a gente escuta assim coisas que você considera impensáveis, mas que mostram isso. O O Guará, pai, sim, pode falar. oi, Não, pode falar. O pai pode falar. o pai é, que acha que precisa preparar a filha para quando a filha ter a mulher Ai, não, isso não é e casar. possível, gente. Meu Deus, É isso ainda possível. acontece isso no mundo de hoje, gente. Acontece. Meu Deus. Eu fico E você vai imaginando, fazer Guará, o quê? vocês que lidam com essa realidade lá na casa da criança, eu imagino que vocês devem ver muita coisa que é realmente, como você diz, é impensável, né. Por isso Olha que o só, Estado ele tem, tem que ter essa com abrangência. Eu quero certeza tem. voltar. O Estado tem que ter esse poder, né. E agora eu entendo bem qual era a função dessa resolução que o Senado, anulou, porque era exatamente esse aparato do Estado para defender essa criança diante de uma vulnerabilidade dentro do seu próprio lar. Lógico que a gente vai saber que tem outras situações, mas, a gente vê as estatísticas mostrando muito isso. E essa questão que você falou, né, eu até achei muito curioso, né, que foi uma votação de forma simbólica, rápida, sem discussão no plenário, né, e que revela essa falta de preocupação de trazer a discussão para um cenário mais de seriedade, né, e não só passar porque eu penso assim, eu acho assim, não. É uma falta de discussão séria, democrática, dentro de um espaço, que é o próprio Senado, né, que seria um espaço democrático ali de defesa de ideias e de defesa da nossa cidadania, né. Então, Com diante certeza. disso, dessa situação, mesmo ter sido votada dessa forma e tudo, é possível alterar ou cancelar essa decisão? Existe algum caminho, recurso ou mobilização que mude essa situação?
Embora lembrando que a Eu decisão não altera o Código Penal, como você mesmo já bem disse lá no início, né, que diz respeito a esse assunto, né, que existem o que que permite, né, você, quais os contextos, né, as situações que pode haver uma interrupção de uma gestação, você já disse isso está previsto na lei, mas a resolução era mais um recurso de proteção a essas crianças e adolescentes vítimas de abuso. E tem como mudar isso? Tem como reverter essa olha, situação? é, algumas organizações da sociedade civil, eu acho que 2 partidos políticos já entraram com uma representação no Supremo da inconstitucionalidade desse decreto legislativo do Senado. Eu não sei se isso vai ser visto com a devida rapidez, dado esse contexto perturbador que a gente está vivendo, né? Sim, Cada dia é um tiro, porrada e bunda meio diferente. Então, é verdade. mas eu acredito que quando chegar, eu acho que ainda não foi nem sorteado o ministro relator, que quando chegar, que não caia nesse viés moralista de determinados tipos de cristianismo. Porque ontem, se me permite falar, eu fiquei chocada. Tem coisa que me deixa chocada, gente. A gente Me ainda mandaram consegue um ficar chocada, vídeo. graças a Deus. É sinal que a gente ainda está bem sensível ainda. A gente ainda Pois está é, ainda humanizado, né? é um que ele se chama Apóstolo, não sei das quantas. Ele tem um canal no Instagram. E durante uma pregação na igreja dele, ele fala assim: você foi abusado quando era criança? Meu Deus, Dê graças a Deus, que coisa horrível, gente. porque foi por isso que você está hoje aqui na igreja. Meu Deus. A gente Gente, não olha só, pode falar de religião A, B, condenar a religião A, B, mas tem coisa que é bem, bem grotesco, né? é bem cretina mesmo. A minha vontade, quando eu vi aquilo, foi sentar o sujeito pelo jovem em cima do inteiro. A gente não pode deixar se levar, mas que dá raiva dá mesmo. Dá raiva mesmo. Sabe? Porque não, gente, isso não condiz para alguém que se diz cristão. É. Mas assim, é um espaço ali fechado, que supostamente dentro de uma igreja, tá? Só o problema é que essa é uma mensagem que ela está sendo reverberada na internet, né? Então Exatamente. ela ganha uma nova dimensão quando você vê isso, porque tudo hoje em dia está na internet, né? Então aí é onde a coisa fica mais preocupante, né? Quando uma fala dessa não está num ambiente fechado, né? Ela está dentro de um ambiente que é divulgado, difundido, que é a internet, né? É muito sério a coisa. Mas, Triste. o Guará, então então tem pessoas, então tem Já tem representantes da curso. sociedade tentando reverter Isso, essa questão. Isso é bom. exatamente. Aham. E exatamente porque, de fato, se uma resolução do Conselho Nacional não tiver validade, a pergunta que fica é: por que Sim, que a gente vai ter um órgão que faz parte daquilo que diz lá no artigo 1º da Constituição, né? Que o Brasil é uma república representativa e participativa. sim. Os conselhos todos estão dentro dessa participação.
O governo, de triste memória, acabou com vários conselhos. Não acabou com o Conanda, porque o Conanda foi criado por lei. Sim, Ele precisava derrubar a lei, e aí ia ser muito mais difícil. sim, Mas ele inviabilizou o funcionamento do conselho. Então, sim, assim, os conselhos são órgãos paritários para políticas públicas de criança e adolescente. Tanto faz o governo. Eu preciso ver, por exemplo, Volta Redonda foi o primeiro município no Brasil que tem um fluxo da violência. na defesa da Tem criança e do adolescente. Tem isso, todo um processo, né? todo um processo. A Sei, denúncia entendi. chegou aqui, Uhum, para onde que eu mando? Eu mando para sim, tal lugar, se for um caso desse, vai para tal lugar, daqui vai uhum, para tal lugar, de lá. Então, assim, aí seria o caso da Câmara dos Vereadores aqui chegar e falar: esse uhum, fluxo não nos interessa. sim, A gente não está fazendo nada demais no Conselho. A sim. gente só está facilitando a vida de quem trabalha com isso. Sim. Então, a gente vai falar um pouco sobre o atendimento da criança, da casa da criança e do adolescente. A Guará vai entrar um pouco mais em detalhe disso, isso é muito importante, como que é o serviço, como que atende. Mas antes da gente, da Guará passar para a gente essas informações importantes, eu queria lembrar a nossa audiência, aquele lembrete importante, Guará. Se você ainda não está inscrito ou inscrita, se inscreva agora no nosso canal, isso é Olha, muito importante. Curta o canal também, faça seus comentários, a gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês. Todo esse movimento de engajamento faz o nosso canal crescer ainda mais. Então, se inscreva, curta, comente. Isso é muito importante. Aqui também é seu lugar de fala. Outro convite é seguir o nosso perfil no Instagram. Confira o endereço aqui na tela. Tem muita coisa boa lá também. Então, esse é o nosso convite, o nosso pedido para que vocês engajem cada vez mais aqui no nosso trabalho. Então, o Guará, a gente queria saber um pouco mais sobre os atendimentos da Casa da Criança e do Adolescente aqui no município de Volta Redonda, né? A gente queria conhecer um pouco a sua trajetória e importância, né? Você disse que já vai fazer 30 anos, né, que a Casa da Criança e do Adolescente existe. Quem pode ser atendido, os serviços prestados. Fala um pouco mais pra gente sobre esse trabalho de vocês lá, da Casa da Criança. olha, a Casa da Criança aqui em Volta Redonda, porque a Casa da Criança tem um núcleo também em Nova Friburgo, que atende 12 municípios, com a questão do atendimento também à violência, o trabalho de prevenção, né, que aqui a gente faz também, e o trabalho do cuidado. E aqui em Volta Redonda, a gente atende 4 municípios. O primeiro programa criado foi o NACA, que é o Núcleo de Atendimento à Criança Vítima. Ele foi criado em 96, no ano que a casa foi fundada. Ele recebe denúncias do Conselho Tutelar, né? Denúncias não. O caso chega ao Conselho Tutelar, ou na escola, ou no posto de saúde. É um caso de suspeita de violência, não importa qual seja ela, porque existe a violência patrimonial também. A criança com deficiência que praticamente passa fome porque a família usa o DPC, então lesa o direito da criança. Então, são vários tipos de violência.
Então Essa a é uma gente temática percebe interessante, essa da violência patrimonial aí, que muita gente não sabe que ela existe em relação às crianças e adolescentes, viu. Isso aí é pois interessante é, aí o que a Guara tá falando. então a gente recebe do Conselho Tutelar, da saúde, da educação, do próprio juizado da infância e adolescência, eles encaminham os casos suspeitos para a casa da criança. E a casa da criança faz um trabalho de escuta especializada. É uma metodologia aonde você não pergunta diretamente à criança, aonde você, através de conversas com assistente social, com psicólogo, você vai formando a história, a família é ouvida, o suposto causador da violência é ouvido também. E caso seja verificado que houve de fato uma violência, aquele caso ele é remetido a quem solicitou para que as demais medidas sejam tomadas. Quando o caso precisa de um atendimento terapêutico maior, a casa da criança tem um programa Cuidar, que vai pegar essas crianças e crianças das outras unidades, dos outros programas também, e tem atendimento psicológico, tem terapia da família, tem assistente social para dar um suporte à família. E essa criança é cuidada. Tanto que o nome do programa é Cuidar. Ela é cuidada para que supere aquela situação. Então, nós temos fonoaudiólogo, temos fisioterapeuta, porque o resultado de qualquer forma de violência, ele vai se dar em várias áreas. Então, por isso que a nossa equipe, ela é multissetorial, né? E aí nós temos os curumins, que são programas que trabalham fortalecimento de vínculo, mas essa questão, ela não deixa de ter como pano de fundo a violência, seja uma violência territorial, uma violência na própria comunidade, casos de preconceito, casos de racismo. Existe o racismo porque os outros são pobres, sabe? Então, eles ficam lá no Curumim, no contraturno escolar, e tem várias atividades. Taekwondo, capoeira, teatro, música, tem um pouco de reforço escolar, tem apoio pedagógico, tem o psicólogo, tem o assistente social. Então, a gente procura, de fato, garantir todos os direitos das crianças e dos adolescentes. Aqui em Volta Redonda, são em torno de 650 crianças por mês. No Curumim, a gente dá café da manhã, almoço e lanche. E a gente procura realmente fazer um trabalho que traga cidadania, traga uma esperança de esperançar, né? Traga a possibilidade de realizações para quem a gente atende. A nossa finalidade é essa: garantir que todo mundo que chegue na casa da criança se sinta acolhido,
se sinta cuidado. O Guará, a gente traz vários temas aqui pro canal, né, vários temas, né, e às vezes são temas bem pesados como esse, né, mas a gente sempre gosta de terminar o nosso bate-papo com a questão da esperança, né. E você trouxe aí pra gente aí, recordando pra gente, né, o trabalho da Casa da Criança, que é muito conhecido aqui no município, na região, muito conhecido, e falar dos curumins, que é uma iniciativa muito bacana, então é onde a gente retoma, renova a nossa esperança, né. Ô Guará, muito obrigada pela sua participação, muito bom, um excelente bate-papo, muito elucidativo, muito obrigada mesmo. E a gente pode voltar a falar desse assunto de novo, se tiver algum desdobramento, se a sociedade mobilizada conseguir reverter alguma coisa em relação a essa resolução, né, que foi anulada pelo Senado, e também podemos falar sobre outras coisas em relação aos direitos das crianças e dos adolescentes. Obrigada, minha querida. Obrigada a vocês. Eu agradeço muito e convido a todo mundo que está nos assistindo que venha conhecer a Casa da Criança. Nos próximos 15 dias, não, porque a casa está em obras e lá estamos com pandemônio. Mas daqui a 15 dias, pode ir lá, conhecer, saber como é que é. Podem visitar as unidades do Curumim. A casa é de vocês, a casa é nossa, tá bom? Muito obrigada, meninas. A gente que agradece a sua presença. Vocês podem conferir os contatos da Guará aqui na nossa tela, e os contatos também da Casa da Criança também, lembrando que é a Casa da Criança e do adolescente, né, Guará? Então vocês podem conferir aqui os contatos, né? E mais informações vocês podem também conferir na descrição deste vídeo. A gente vai disponibilizar um pouco mais sobre essa questão dessa decisão do Senado, sobre o que é o CONANDA. A gente pode colocar mais informações, vocês podem conferir na descrição desse vídeo também. Gratidão a você que ficou conosco até aqui. Isso é muito importante para o nosso trabalho, para o engajamento e crescimento do canal. Muito obrigada mesmo. E se você gostou, curta e compartilhe mais esse excelente conteúdo. E até a próxima. Tchau!